Isto não é apenas um, sei lá, É um décimo. um décimo daquilo que costuma acontecer nos concertos. Foi mágico, eu diria que foi mágico. Desci ao mundo real, que é alargar aqueles grandes palcos e todo aquele aparato, músicos de primeiríssima qualidade, técnicos de topo, e depois descer a um palco estreitinho, pequenino, aqui para 300 pessoas. Mas foi mágico, como eu dizia, porque as pessoas estavam tão felizes, tão contentes, tão... Pronto, é para isto que eu trabalho, não é? O que aconteceu aqui hoje é a razão por que eu trabalho. Eu estudei uma série de anos guitarra clássica, fui professor, fui diretor musical, e passado uns tempos tornei-me um cantor popular, por prazer, peito cheio, e sinto-me um privilegiado. E hoje aqui eu fui mais uma vez privilegiado. E o Emanuel disse muitas vezes durante o concerto que grande parte das pessoas que aqui estavam não eram nascidas quando, por exemplo, o Pimba Pimba saiu. E então eu vou-lhe fazer uma pergunta que se calhar já não lhe fazem há muito tempo. Américo Pinto da Silva Monteiro, porquê é que escolheu o nome Emanuel? Por intuição, eu sempre me senti Emanuel. Eu descobri que o meu pai me queria batizar com o nome de Emanuel quando ele viu o meu primeiro disco. Viu o disco e disse, olha, esse estava para ser o teu nome, e contou uma história. Portanto, não foi autorizado na época, eu tenho 64 anos, eu sei que não pareço. Eu dava no mínimo, sabe, 39. Mas no norte, nas aldeiazinhas, os registros eram feitos na igreja, o senhor padre tinha autoridade para. E portanto, como Emanuel é um nome bíblico, no Antigo Testamento... Significa Deus connosco. Exatamente. E, portanto, não foi autorizado. E o meu pai não teve com mais coisas, pôs-me o nome do pai dele, que é Américo, pronto. E resolveu bem. Muito Resolveu bem. porque, entretanto, anos mais tarde, Emanuel não sei assumiu esse nome. O que é facto é que escolhi este nome por pura intuição e, afinal, estava para ser o meu nome. E é o meu nome. Eu sinto-me Emanuel. Não me sinto com outro nome. E para nós e para toda a gente continuará sempre a ser. Ninguém o chama Américo? O meu pai, a minha mãe, o meu pai, coitadinho, faleceu em janeiro, portanto já não me vai chamar mais. Mas é a minha mãe e os meus irmãos, mais ninguém me chama Américo. Muito bem. Muito bem, vamos agora começar a jogar ao cara podre com o Emanuel. É a altura de começar? É a altura de começar. Emanuel disponibilizou-se para isto e temos muito que lhe agradecer. Emanuel, toda a gente com quem nós falámos, disse que o Emanuel é muito calmo, sempre muito tranquilo, muito zen. Nunca perde a postura. Nunca perde a postura. Nós já tínhamos esta ideia e estamos a comprovar isso mesmo. Mas quando é que foi a última vez que se passou completamente da cabeça? Não vos digo. Nem no trânsito? Nem no trânsito? A única coisa que eu vos posso dizer... de vez em quando. Eu sou daqueles que apita 2 vezes por ano, não sei se sabem. Então é quando? Tem de ser algo muito grave. Muito grave. Fora disso, não apito. Com dia para o domingão, no último por acaso apitei. Porque alguém ia ultrapassar em sentido contrário, quase à minha frente, tive de me encostar, tive de lhe apitar, encostar-me à direita, senão ele batia, e o animal também apitou. Também apitou. Portanto, Como se tivesse razão. Exatamente. Portanto, mais um esquizofrénico no mínimo. Mas uma das razões por que mantenho calmo é porque, entendam, nós não somos todos iguais e a tendência para as pessoas chatearem, eu usei a palavra chatear, é macia, é muito normal. É preciso ver que esquizofrenia, bipolaridade, borderline, são doenças mentais que estão em nós em grandes porcentagens. E, portanto, quando acontece qualquer coisa que não deve, eu respiro fundo e digo, pá, que chatice, estás mesmo chateado. Temos que respeitar os outros, não é? Mas eu não vou querer sair daqui chateado, lamento, mas não. E, portanto, é uma questão de controle mental. Muito bem. Mas também tem um palavrão favorito? Tenho, mas não digo. Muito bem, porque isto é uma rádio de respeito e nacional e o Emanuel é uma pessoa de respeito. Emanuel, é verdade que tem, pelo menos, que nós saibamos, um hábito alimentar esquisito? Pelo menos um. As pessoas costumam dizer que é esquisito eu tomar o pequeno almoço com uma boa sopa. Acham que isso é esquisito. Eu acho que não é. Não acho. Mas é que o hábito esquisito nem sequer é esse. Nós ouvimos dizer que o Emanuel não gosta de fruta muito fria e quando a fruta está fria molha no chá para aquecer. É verdade. É verdade. De onde é que veio essa ideia? Não, porque por causa das cordas vocais eu não como nada fresco. Portanto, se a fruta está fresca, eu aqueço-a com o chá ou com água quente. Sim.
Então, portanto, o Emanuel não é fruta fresca, mas fruta quente. Temperatura normal, eu não bebo água gelada, não bebo nada fresco. Muito bem, fica o ensinamento do rei Emanuel. Não, é quem sabe. Nem bebo, nem como. Muito bem. Certo? Muito bem. Está tudo certo. Emanuel, além deste nome e de Emanuel, que já é um nome que já não é o seu de origem, foi adaptado, e além do rei da música pimba, ou da música popular, como muita gente já apelidou, que outras alcunhas é que já teve ao longo da vida? Eu nasci de olhos azuis e cabelo branco. Na minha juventude, na minha infância, o meu cabelo era branco. Depois ficou louro e acabou por ficar castanho claro. E, portanto, quando ainda tinha o cabelo branco, chamavam-me o caiado. O caiado. Certo. Eu não gostava nada. Certo. Agora já posso dizer isso à vontade, já não tenho cabelo branco. Vou ter um dia. Há de voltar a ter, provavelmente. É um ciclo vicioso. E nós que estejamos cá para ver, Emanuel, quando a SIC lhe alugou o caminhão para fazer o Domingão, o Emanuel pôs como condição apresentar o programa? Não, de maneira nenhuma. Eu apresentei a ideia ao Daniel, porque era suposto o caminhão, ou melhor, o caminhão foi construído e preparado para os meus concertos, e perante a nega dos contratantes, sobretudo das câmaras municipais, eu propus ao Daniel Oliveira esta ideia de ir às vilas e cidades e aldeias com animação. Ele aceitou a ideia e pediu uma apresentadora com características populares, a Luciana Abreu, que correspondia exatamente, e supostamente ela é que seria a apresentadora, só que a coisa correu bem. Eu estaria ali como mestre de cerimónias, a apresentar os artistas à apresentadora, mas ao segundo ou terceiro programa o Daniel mandou-me pôr o auricular e de lá para cá vai fazer um ano no dia 20, também sou apresentador de televisão, já viram? É mais um ponto para o currículo. Professor de guitarra clássica, diretor musical, toquei em hotéis e cantei, depois comecei a compor e a orquestrar, depois virei cantor e agora apresentador de televisão. E até chegou a ser convidado uma vida cheia. E até chegou a ser convidado para jogar no Sporting. Também. Verdade. Vocês sabem tudo. Nós sabemos tudo. Acha que podia fazer a diferença na seleção? Não faço a mínima ideia. Mas A que posição é que jogava? Eu jogava na Distrital de Sintra, no Atlético do Cacém. Era avançado, era defesa? Eu estava com os dois pés, portanto, habitualmente jogava como defesa esquerdo, porque não havia nenhum esquerdino, e eu era calmeirão para a idade, e quando a equipa tinha problemas, virava para a parte da frente. Portanto, como veem, eu sou um homem de várias facetas. Polivalente. Emanuel dos Santos Aveiro. Bom, agora falando a sério, eu nasci numa aldeia em que as crianças andavam 10 km por dia. Portanto, eu fui sempre muito privilegiado atleticamente. Na época, os jogadores não tinham a preparação técnica que têm hoje. E eu, pelo que parece, tinha uma estrutura atlética muito acima da média. Logo, portanto, foram-me descobrir à Distrital, fui fazer testes ao Sporting e fiquei aprovado para jogar no Sporting. Mas não foi. Não, porque eu tinha 18 anos, portanto tinha de ir rodar para o Atlético, da Tapadinha, que estava na primeira divisão na altura. Bom. Os jogadores promissores iam rodar a equipas mais baixas, mas não sei, estava a terminar o curso de guitarra clássica, eu era barman, gostava muito, e o espanhol, que era o treinador do Atlético, não me convenceu. E eu acabei por pôr o futebol de parte, até porque o futebol na época não tinha este fascínio, nem era bem remunerado, como é agora, eram coisas bem diferentes. Muito bem. E falou em ser barman, qual a sua bebida preferida, aquela que gostava mais de fazer? Olha, o que eu mais gostava de fazer era substitutos de coquetéis de álcool. Quando os clientes levavam os filhos, queriam tomar uma bebida igual ao pai, eu fazia um coquetel igual, mas era sumo e açúcar. Muito bem. Safa sempre. Então, há pouco falou da Luciana Abreu. Nós sabemos que o Emanuel não fala mal de ninguém, contudo, gostava que pensasse e nos dissesse o melhor e o pior de trabalhar com a Luciana Abreu. Eu só digo melhor porque de facto tem sido mesmo melhor. Nós somos uma espécie de irmãos
porque os extremos tocam-se, e é o caso. A Luciana é uma força da natureza. Ela canta e bem, há muita gente canta muito. Dança para caraças. É uma atriz fantástica, intuitiva, como veem, não é uma atriz de escola, é uma atriz de talento próprio, e portanto o que a Luciana, sendo aquele furacão, precisava era de alguém exatamente como eu, que sou o oposto. Somos chi aos ombros, e de repente já danço kizomba, já danço não sei o quê, porque ela pegou em mim e fez o que eu sou, não é? Em termos de movimentos. Bom, também não se entusiasme, que eu não sei se vou conseguir ultrapassar este limite. Mas não tenho nada mas ela não demora muito tempo a trocar de roupa no camarim, nada disso? Não, é uma companheira de trabalho fantástica. Tem sido um verdadeiro privilégio trabalhar com ela, e julgo que é recíproco, exatamente por aquilo que eu disse. E um dos momentos engraçados que aconteceram no caminhão foi o momento da Luciana com o burro. O que é que lhe passou pela cabeça, assim, quando viu o burro a dançar daquela maneira com a Luciana? Foi pegar nela e levantá-la, se vocês virem. Exatamente. Porque ela não fez aquilo por mal, ela apenas se entusiasma, é uma atriz, e de facto entrou em estado eufórico. E em personagem. Mas lá está, entrou em personagem, exatamente. Porque ela de facto tem essa capacidade. E competiu-me a mim acabar com a brincadeira e pronto. Já sabe, Emanuel, que aqui o Cara Podre é para nos divertirmos um bocadinho, e a pergunta que nós vamos fazer é para brincar. Sinta-se à vontade para dizer que não quer responder se não quiser. O que é que acha que os seus filhos mudariam em si? O que é que os meus filhos mudariam em mim? É que eles não se queixam de nada, portanto eu acho que não. Eu olho para os meus filhos e tenho a sensação que eles me escolheram para ser pai deles. Eu não sei se no meio de uma conversa tão descontraída se consegue falar desta forma tão profunda, mas é isto que eu sinto. Os meus filhos têm um respeito por mim que me deixa muito orgulhoso. Os meus filhos, eu sinto muito amor e respeito nos olhos dos meus filhos, e isso diz tudo, não há mais argumentos quanto a isso. Isso muito é o mais bonito, eu acho que é o sentimento mais bonito que um pai pode sentir em relação aos filhos. O Emanuel já anda nisto há muitos anos, toda a gente conhece o Emanuel. Houve alguma vez em que desejou ser uma pessoa anónima e que ninguém o conhecesse? Isso desejo quase todos os dias. Não. Eu, se pudesse desempenhar a minha profissão, esta missão que vocês viram hoje, dar alegria às pessoas, pudesse fazer os meus concertos e pudesse passar sem ninguém me conhecer na rua, não me importava nada. Mas isso não é possível, portanto, é por utopia. Eu estou nesta profissão por paixão. Eu recapitulo. Eu era um humilde professor de guitarra clássica. Nunca me passou pela cabeça, nessa altura, que eu pudesse chegar a esta situação. E ainda hoje eu me sinto esse músico. Portanto, eu não mudei nada. Sou rigorosamente igual, o mesmo trato, o mesmo cumprimento a toda a gente, desde a mulher da limpeza ao Presidente da República. Não mudei rigorosamente nada. Portanto, eu não preciso do protagonismo para ser feliz. O protagonismo é inerente à minha profissão. Certo? E vai tudo bater com as informações que nós também tínhamos e aquilo que as pessoas também nos disseram acerca do Emanuel. Tudo verdade. Agora que falou no Presidente da República, qual é a pessoa mais famosa da sua lista telefónica? Qual é a pessoa mais famosa da minha lista telefónica? Tenho várias, mas porque não gosto de criar suscetibilidades a ninguém, não vou dizer. Mas tem o número de telefone do Presidente Marcelo? Não tenho. Mas deixem dizer-lhes que eu admiro o nosso Presidente da República, e eu admiro muito poucas pessoas. Muito bem. Muito bem. Está dito. Obrigado. Qual é que é, e porque neste tempo, não é? Já há 1 ano e 4 meses que não subia a palco, qual é que é o colega que tem mais saudade de encontrar na estrada? Essa questão não se põe, que eu gosto de todos os meus colegas, até daqueles que não gostam de mim. Muito bem. Qual foi a coisa mais louca que uma fã fez por si? Tanta coisa. Não vou responder também, peço desculpa. Mas coisas que possa dizer. Tinha aqui um cardápio. Peço desculpa. É melhor ficarmos por aqui. Certo, com certeza. Assim, um cavalheiro nunca conta, não é? Exatamente. Qual é que foi... não sei se já aconteceu, e nós estávamos aqui a falar, já o confundiram com alguém? Não me lembro.
Esta cara e estes olhinhos são inconfundíveis? Não me lembro de alguém me ter confundido. Não. Qual é o seu truque para manter essa jovialidade? A forma como eu vivo, a alimentação, o desporto moderado. Que desporto é que faz? Aliás, desporto não, exercício físico é diferente. Tenho um pequeno ginásio em casa, faço uns exercícios próprios para manter a estrutura muscular, assegurar bem o esqueleto. Tenho cuidado com a alimentação, de facto, por isso é que começamos a conversa. As pessoas acham esquisito eu tomar um pequeno almoço tão bom, tão forte, como uma sopa de agricultor. Não é água com legumes, é legumes com um bocadinho de água. Eu tenho muito cuidado com a alimentação. Eu alimento-me com prazer, mas para servir as células do corpo, ou seja, eu procuro adquirir todos os nutrientes que o meu corpo precisa para envelhecer devagarinho. E acho que estou a envelhecer devagarinho. Não está a envelhecer nada. Sabem que eu fiz um teste há pouco tempo em computador e balanças aqui para medir o corpo, o peso dos ossos. O índice de massa corporal e aquelas coisas todas. Mas à séria. E o resultado foi que eu sou um homem de 49 anos, fiquei todo contente. E parece. O Emanuel já foi produtor de músicas do Marco Paulo há muitos anos. Como é que foi este reencontro agora no programa da SIC? Foi um programa de televisão. Ele estava felicíssimo por fazer aquilo. Temos formas de estar na vida e formas de pensar. Ele expressa-se de uma maneira, eu expresso-me de outra. Mas tive muito gosto porque ele é um cantor extraordinário. É um homem com uma voz riquíssima e tive a oportunidade de explicar tecnicamente porque é que ele tem aquele dom. E na realidade eu fui lá por isso e nesse sentido correu muito bem. Muito bem. Emanuel, o Emanuel já percorreu o mundo, Portugal de les a les. Há alguma terra onde não queira cantar? Não, canto em todo lado. Eu tenho amigos em todo lado. É como eu disse, mesmo quando aparece alguém que tem inveja de mim ou é maluco para dizer mal de mim, até desse eu gosto. Está bem com toda a gente. É isso que eu quero. Eu quero ser feliz. E às vezes não passa por situações mais esquisitas, como por exemplo, como percorre Portugal de les a les. Portugal é um sítio onde se come bem e todos os donos de restaurante querem mostrar o melhor que têm. E o Emanuel às vezes tem que dizer que não quer comer alguma coisa. Isso nunca acontece? Não, eu como tudo, a menos que a alimentação seja muito seca. Isso não gosto. Gosto da comida com algum sabor e eu como tudo, não como em quantidade. Se o bife é muito grande, como metade. E peço desculpa de não comer o resto, explico. Não é que não esteja bom, mas eu tenho um limite para encher o estômago. Nós tivemos a sorte de falar com um dos seus músicos que nos disse que o Emanuel deixa muita comida no camarim e que eles vão lá e comem tudo. Pois comem. Mas a diferença, sabem, é que todos eles engordam. Ao fim de 2-3 anos estão todos gordinhos e eu continuo assim, ou seja, alguns deles já estão mais velhos que eu, porque eu venho-os aconselho. Eles jantam e nós jantamos normalmente bem. A comida é colocada no meu camarim, as pessoas são muito simpáticas comigo, são muito atenciosas. O camarim está sempre cheio de frutas e essas coisas mais, e sim, são os meus músicos que depois comem o alimento que está nos camarins deles e já sabem, vamos ao do Emanuel e pronto, e comem tudo. Eu não como nada depois de jantar, janto e mesmo que me deite às 3 da manhã e tenha fome, bebo um pouco de água, não como, porque parto do princípio que o organismo, quando está em descanso, precisa de limpar e de não estar a trabalhar ali aqueles ácidos todos no estômago, blá blá blá. E o resultado está à vista? Eu acho. Está. Eu não me importava nada de chegar à idade do Emanuel e estar assim. Acho que exige também muita disciplina. É uma disciplina natural, eu não faço nada forçado. Eu sou assim. Portanto, se o alimento tem de ser assim, se eu tenho de alimentar o corpo com todos os nutrientes que ele precisa, o que está em excesso, eu não consumo. Certo? Sabemos que o Emanuel gosta de dar muitos conselhos e principalmente aos mais novos. Qual é o conselho que pode dar e que hoje, por exemplo, a plateia que tinha aqui era bastante mais nova, um conselho que possa dar a uma pessoa de 25 anos? Eu tenho de conhecer essa pessoa. Muito bem. Sem conhecer essa pessoa e olhar nos olhos não posso. Eu dou conselhos, sim. É verdade que a maioria das bailarinas saem, quando termina o prazo, saem de lá umas mulherzinhas,
porque são aconselhadas a não se deslumbrarem, porque são normalmente mulheres bonitas, mulheres com acessos a outras coisas, e saem normalmente daqui formadas ou enfermeiras ou isto, que são incentivadas a tirarem outra profissão, porque é uma profissão de curta duração. É apenas um exemplo, existem outros. Mas como eu disse, eu só aconselho quem conheço. E que conselho é que gostaria de ter recebido quando era mais novo? Foi sempre com um tinadinho, pá. Emanuel, queremos... Diga, desculpa. Não, eu acho que o meu pai só me ralhou uma vez, pá. Era eu uma criancinha, porque me agarrei uma caminhoneta, caí e parti um dente, e foi a única vez que ele me ralhou. Eu nunca lhe dei razões nenhumas para ele me ralhar, portanto... A sua mãe nunca lhe deu com o chinelo? Deu, exatamente, sim. Foi a primeira vez que eu fumei. E foram-lhe dizer, e portanto, sim. Ou melhor, não me deu com o chinelo porque eu fugi. E depois, quando voltei, 2 ou 3 horas depois, ela já não sabia onde eu estava e, portanto, deu-me beijinhos em vez de um chinelo. Mas para dizer que eu acho que tive a sorte de nascer com uma disciplina natural e o exemplo deles. Mas também não é assim, não é? Eu tive sempre 3 irmãos maravilhosos, muito disciplinados, muito educados, um pai e uma mãe que viviam exclusivamente para a família. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe discutirem, nunca. Deviam ter tido as coisas deles, com certeza. À frente dos filhos, nunca vi. E, portanto, nós fomos criados neste ambiente de calma, de trabalho, toda a gente trabalhava para a casa. Eu, quando comecei a trabalhar, o ordenado ia para casa. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Eu só comecei a ter direito ao meu ordenado quando decidi casar. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, a disciplina da casa eram 6, 7, porque havia um tio, o meu tio António, que é mais novo que eu, portanto era meu irmão, éramos 5, e toda a gente tinha a mesma disciplina. O ordenado, quando chegávamos a casa, era para casa. Vai todo para o monte. Era assim, tinha direito à minha mesada, e portanto quem é criado neste ambiente, nesta disciplina, sem esforço, tudo era tão natural, percebem? Só podes ser um homem como eu sou. Uma joinha de moço. Uma joinha de moço. Qual foi o pior trabalho que já teve? Gosto dessa expressão. Eu era uma joinha de moço. Qual foi o pior trabalho que já teve? Eu fiz sempre tudo o que gostei. Vou-lhe dizer, eu quando era novo andei a apanhar pera no verão. Foi a pior coisa que já me aconteceu. Não, porque eu tive sempre profissões certas. Fui padeiro, quando era criancinha. Depois fui ajudante de barman aos 14, aos 16 era barman. Ainda se podiam fazer essas coisas naquele tempo, hoje não. Aos 18 já era barman de primeira. Depois fui professor de guitarra clássica. Depois virei orquestrador, porque já falámos sobre isso. E agora sou apresentador de televisão. Eu gostei disto tudo. E continua a desempenhar tudo de uma forma espetacular. Emanuel, só temos que agradecer por esta disponibilidade, por depois desta festinha que fez aqui neste Monsanto Open Air, ter tido ainda a disponibilidade para falar para nós, e obrigado. É uma joinha de moço. É o rei, Emanuel é o rei. É o rei. Eu sou o rei lá em casa quando me deixam. Até temos aqui, Emanuel, temos aqui uma coroa que trouxemos especialmente para si. Fica ao seu colo para não estragar o penteado. É muito pesada. É muito pesada. Mas mereceu. Mas corresponde àquilo que eu me sinto. Eu não me sinto um rei, eu sinto-me um operário da música, sempre foi isso. Serei sempre um operário da música. Eu trabalho para fazer canções que façam as pessoas felizes. Tenho conseguido, tenho muita sorte em ter esse talento, porque deixem dizer-lhes isto. Há grandes músicos, mas o dom da composição é algo raríssimo. E não está ao alcance de todos. Não, é uma sorte, ou se nasce ou não se nasce. Nós na escola, e eu de facto aprendi composição, mas aprendemos a técnica, o dom de construir melodias com as frases certas para fazer o que aconteceu aqui, que é que as pessoas alterarem o seu estado normal, é um dom que alguns músicos têm, e acho que é esse o meu maior dom, sinceramente, e agradeço muito a Deus, ao universo, ao céu, para mim é tudo a mesma coisa. Agradeço também a vossa coroa, que é simbólica, está bem? Claro. Porque eu fui considerado rei, mas como continuo a dizer, meramente simbólico. Outros também o foram, por algum motivo. Pronto, acham que eu ainda sou, seja como for, eles também são reis. Só temos uma, dou-te uma para ti, dou-te outra para ti. Muito obrigado, Emanuel. Que honra. E não se esqueçam de ser felizes, está bem? Obrigado, nós.
simpáticos e educados, fazem a favor. E não apitem muito com os carros e não se chateiem muito, que não merece a pena. Para a menina que está a gravar, que não se vê, um beijinho. Até para a nossa Diana. Emanuel, muito obrigado. A RFM hoje no Monsanto Open Air. Temos o nosso colega José Ferreira, que também está ali pronto para nos ajudar nesta emissão. A lançar a música, nós tivemos que nos afastar do estúdio e viemos até aqui à sala real do Emanuel. Será que eu poderia viver sem a RFM? Podia, mas não era a mesma coisa. Obrigado, RFM, pela companhia que me fazem. Só grandes músicas.